Tem cheiro que a gente nunca esquece, sabe? O cheiro do diesel queimando no motor de um Scania é um. O cheiro de café passado na garrafa térmica às 4 da manhã é outro. Mas o cheiro que subiu naquela cabine na madrugada de 14 de junho, esse eu vou levar comigo até o último dia. Era cheiro de óleo queimado, um cheiro de fim, de promessa quebrada. 3h15 da manhã. O breu na BR-116, ali para as bandas de Milagres, na Bahia, era tão grosso que parecia que Deus tinha apagado o mundo e esquecido de acender de novo. Meu companheiro, meu valente, um Scania 113 azul, ano 92, com mais história no lombo que muito livro por aí, começou a tossir. 1, 2 vezes. Um soluço seco, metálico, que fez meu coração pular na garganta. Pisei na embreagem por instinto, mas já era tarde. Com um tranco final que sacudiu a carga e minha alma, o motor morreu. O silêncio que veio depois foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Desliguei o farol para poupar a bateria e o mundo sumiu. Só se ouvia os grilos cantando a missa de corpo presente do meu caminhão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. Um arrepio que não era de frio correu minha espinha. Desci devagar, com a lanterna na mão. O ar da noite estava parado, pesado. Abri o capô e o bafo quente de metal e óleo me atingiu em cheio. Não precisava ser mecânico para entender a desgraça. O coração do valente tinha parado de bater. Motor fundido. Ali, no meio do nada, sem um pingo de sinal no celular, sem uma luz de fazenda no horizonte. Ajoelhei no tapetão sujo de graxa, com as mãos na cabeça, e o peso do mundo caiu em cima de mim. Aquele motor parado não era só um monte de ferro. Era a cirurgia da minha netinha Clara indo pro ralo. Era o rosto da minha filha, Helena, me olhando com aquela decepção que eu já conhecia tão bem. 30 anos de estrada, de aniversário perdido, de formatura que eu só vi por foto, tudo para dar uma vida boa para elas. E no fim, eu era só o pai ausente, o avô que prometia e não cumpria. Eu ouvia a voz dela na minha cabeça, clara como o dia. Eu sabia, pai, eu sabia que o senhor ia falhar. As lágrimas vieram quentes, ardidas, misturaram com o suor e a poeira no meu rosto. Ali, de joelhos no asfalto, eu não era o Roberto caminhoneiro, o rei da estrada. Eu era só um homem velho, quebrado por dentro e por fora, implorando por um milagre. Um homem que tinha trocado o presente da família por um futuro que talvez nunca chegasse. E naquela escuridão sem fim, eu senti que tinha chegado ao final da minha própria estrada. Foi no meio desse choro de homem velho que eu ouvi. Um barulho de cascalho pisado, vindo devagar pela escuridão. Levantei a cabeça, limpando o rosto com as costas da mão suja de graxa. Uma luzinha amarela, fraca, de lanterna de pilha, vinha balançando no breu. Meu coração deu um pulo. Ladrão? Assalto? Naquele fim de mundo tudo podia acontecer. Fiquei parado, tenso, esperando a desgraça completar o serviço. Mas o que saiu da noite não foi um bandido. Era a figura de um homem simples, de sandália, calça de tergal e camisa de botão. Tinha um rosto sereno, um sorriso calmo que não combinava com a solidão daquela estrada. Ele parou a uns metros de mim, sem me assustar. A luz da sua lanterna era mansa, não ofuscava. Problema na máquina, amigo? A voz dele era tranquila, parecia o som de um riacho correndo. Eu só consegui balançar a cabeça. Fundiu o motor, companheiro. Acabou a viagem para mim. O desespero na minha voz era tão grosso quanto o óleo que vazava no chão. Ele se aproximou, olhou para o meu valente com um carinho que eu nunca vi ninguém olhar para um caminhão que não fosse o seu. Posso dar uma olhada? Ele pediu, sem arrogância nenhuma. Deus estava testando minha sanidade. O que aquele homem ia fazer sem ferramenta nenhuma? Cético, mas já entregue, eu disse que sim. Ele não pegou chave de fenda, não pediu para eu ligar nada. Simplesmente se debruçou sobre o coração de ferro do meu Scania, aquele bloco de metal que ainda fumegava de febre, e pousou as 2 mãos em cima dele. Fechou os olhos, ficou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Eu fiquei olhando, sem entender nada, achando que o cansaço estava me fazendo ver coisa.
Ele tirou as mãos, se virou para mim com aquele mesmo sorriso de paz e disse uma coisa que me gelou a alma. Pode dar a partida agora, mas liga com fé. Eu subi na cabine tremendo, pensando que só um louco faria aquilo. Mas o que eu tinha a perder? Girei a chave na ignição sem esperança nenhuma. E então, um milagre. O motor do Valente estourou num ronco forte, limpo, sereno, mais vivo e mais redondo do que eu jamais tinha ouvido em 30 anos de estrada. Com um tranco final que sacudiu a carga e minha alma, o motor morreu. O silêncio que veio depois foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Desliguei o farol para poupar a bateria e o mundo sumiu. Só se ouvia os grilos cantando a missa de corpo presente do meu caminhão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. Um arrepio que não era de frio correu minha espinha. Desci devagar, com a lanterna na mão. O ar da noite estava parado, pesado. Abri o capô e o bafo quente de metal e óleo me atingiu em cheio. Não precisava ser mecânico para entender a desgraça. O coração do Valente tinha parado de bater. Motor fundido. Ali, no meio do nada, sem um pingo de sinal no celular, sem uma luz de fazenda no horizonte. Ajoelhei no tapetão sujo de graxa, com as mãos na cabeça, e o peso do mundo caiu em cima de mim. Aquele motor parado não era só um monte de ferro, era a cirurgia da minha netinha Clara indo pro ralo. Era o rosto da minha filha, Helena, me olhando com aquela decepção que eu já conhecia tão bem. 30 anos de estrada, de aniversário perdido, de formatura que eu só vi por foto, tudo para dar uma vida boa para elas. E no fim, eu era só o pai ausente, o avô que prometia e não cumpria. Eu ouvia a voz dela na minha cabeça, clara como o dia. Eu sabia, pai, eu sabia que o Senhor ia falhar. As lágrimas vieram quentes, ardidas, misturando com o suor e a poeira no meu rosto. Ali, de joelhos no asfalto, eu não era o Roberto caminhoneiro, o rei da estrada. Eu era só um homem velho, quebrado por dentro e por fora, implorando por um milagre. Um homem que tinha trocado o presente da família por um futuro que talvez nunca chegasse. E naquela escuridão sem fim, eu senti que tinha chegado ao final da minha própria estrada. Foi no meio desse choro de homem velho que eu ouvi um barulho de cascalho pisado vindo devagar pela escuridão. Levantei a cabeça, limpando o rosto com as costas da mão suja de graxa. Uma luzinha amarela, fraca, de lanterna de pilha, vinha balançando no breu. Meu coração deu um pulo. Ladrão? Assalto? Naquele fim de mundo, tudo podia acontecer. Fiquei parado, tenso, esperando a desgraça completar o serviço. Tem gente que acha que a gente dirige por dinheiro, por aventura, bobagem. A gente dirige porque essa cabine aqui, esse mundinho de 1 metro quadrado com cheiro de diesel e café velho, vira nossa casa, nosso confessionário. E o meu Valente, esse Scania 113 azul ano 92, ele sabe mais da minha vida que padre em dia de missa. O volante dele já sentiu o suor do meu desespero, e o para-brisa, meu cristal, já viu mais lágrima minha do que chuva de verão. Ele ouviu minhas conversas com Helena, minha filha, pelo telefone. Ouviu mais o silêncio dela, na verdade. Aquele silêncio que vem depois que você pergunta, tá tudo bem, filha? E a resposta é um tá, pai, seco, curto. Um tá tudo bem que quer dizer tá tudo errado e a culpa é sua. 30 anos vendo ela crescer por foto, perdendo aniversário, perdendo a primeira vez que ela andou de bicicleta, a formatura, tudo para botar comida na mesa, para dar um futuro. E no fim, o que eu dei foi um passado de ausência. Mas essa viagem, essa era diferente. No painel colado com fita isolante, tinha a foto da minha netinha, a Clara. 7 anos, um sorriso que desarmava qualquer guarda mal-humorado, mas com um coraçãozinho que batia fora do compasso. O coraçãozinho dela precisava de um concerto caro, que só esse frete para Fortaleza, o mais apertado da minha vida, podia pagar. Eu prometi para Helena, olhando no olho dela, aquele olho que tinha o mesmo brilho da mãe dela, que Deus a tenha, eu jurei. Dessa vez eu não falho, filha. O vovô vai chegar. Dessa vez não, meu Deus. Dessa vez o volante do Senhor ia ter que ser mais firme que o meu.
Cada quilômetro vencido no tapetão da 116 era uma pequena vitória. Eu cantava junto com o rádio, contava as placas, fazia qualquer coisa para espantar o fantasma da falha que sentava no banco do carona. A carga lá atrás não era só peça de trator, era a cirurgia da Clara. Era a chance de olhar para minha filha e, pela primeira vez em muito tempo, ver orgulho em vez de decepção. Era a minha redenção sendo carregada em cima de 18 pneus. E enquanto a noite caía sobre a baía, eu senti o peso daquela promessa em cada osso do meu corpo. Desci da cabine com as pernas bambas, o coração batendo descompassado na garganta. Fui até o homem, com os olhos cheios d'água, sem saber o que dizer. Como se agradece um milagre? Enfiei a mão no bolso, puxei o bolo de nota amassada, o dinheiro da janta, do diesel, o dinheiro da vida. Toma, amigo, é tudo que eu tenho, mas é seu. O Senhor salvou minha vida. Ele olhou para o dinheiro na minha mão e depois nos meus olhos, com aquela mesma paz que desarmava a gente. Recusou com um aceno suave da cabeça. O pagamento já foi feito há muito tempo, Roberto, ele disse, e meu sangue gelou quando ele falou meu nome. Apenas cumpra sua promessa. Cuide da sua família. A voz dele era um bálsamo, uma ordem mansa que acalmava a alma. Estendi a mão para ele num gesto de gratidão, de despedida. Quando a mão dele tocou a minha, senti uma coisa estranha, uma aspereza que não era de trabalho pesado. Olhei para baixo, para a palma da mão dele iluminada pela luz fraca da minha lanterna. Não eram calos de mecânico, não era graxa, eram cicatrizes. 2, fundas, redondas. Cicatrizes que pareciam ter sido feitas por pregos. Meu coração parou, o ar sumiu dos meus pulmões. Levantei o rosto devagar, o queixo tremendo, a pergunta presa na garganta sem conseguir sair. Ele só sorriu para mim. Um sorriso que continha toda a bondade do mundo. Depois, se virou e começou a caminhar de volta para o breu de onde tinha vindo. Eu fiquei ali, parado, vendo a luzinha amarela da lanterna dele se afastar, balançando suave, até ser engolida pela escuridão, como se nunca tivesse existido. Naquele instante, eu entendi tudo. Não foi um mecânico que Deus me mandou naquela noite, foi o próprio engenheiro do universo. Voltei para a cabine do meu valente, mas eu já não era o mesmo homem. O ronco do motor não era mais só um barulho de máquina, era um hino de glória. As lágrimas que desciam agora não eram de desespero, eram de gratidão. Lavei o rosto com elas e senti a culpa de 30 anos de estrada sendo lavada junto. Eu não estava mais sozinho no volante. Eu tinha recebido uma segunda chance e dessa vez, companheiro, eu não ia falhar. Tem gente que acha que a gente dirige por dinheiro, por aventura. Bobagem. A gente dirige porque essa cabine aqui, esse mundinho de 1 metro quadrado com cheiro de diesel e café velho, vira a nossa casa, nosso confessionário. E o meu valente, esse Scania 113 azul, ano 92, ele sabe mais da minha vida que padre em dia de missa. O volante dele já sentiu o suor do meu desespero e o para-brisa, meu cristal, já viu mais lágrima minha do que chuva de verão. Ele ouviu minhas conversas com Helena, minha filha, pelo telefone. Ouviu mais o silêncio dela, na verdade. Aquele silêncio que vem depois que você pergunta, tá tudo bem, filha? E a resposta é um, tá, pai, seco, curto. Um tá tudo bem, que quer dizer tá tudo errado e a culpa é sua. 30 anos vendo ela crescer por foto, perdendo aniversário, perdendo a primeira vez que ela andou de bicicleta, a formatura, tudo para botar comida na mesa, para dar um futuro. E no fim, o que eu dei foi um passado de ausência. Mas essa viagem, essa era diferente. No painel, colado com fita isolante, tinha a foto da minha netinha, a Clara. 7 anos, um sorriso que desarmava qualquer guarda mal-humorado, mas com um coraçãozinho que batia fora do compasso. O coraçãozinho dela precisava de um concerto caro, que só esse frete para Fortaleza, o mais apertado da minha vida, podia pagar. Eu prometi para Helena, olhando no olho dela, aquele olho que tinha o mesmo brilho da mãe dela, que Deus a tenha, eu jurei. Dessa vez eu não falho, filha. O vovô vai chegar. Dessa vez não, meu Deus. Dessa vez o volante do Senhor ia ter que ser mais firme que o meu.
Cada quilômetro vencido no tapetão da 116 era uma pequena vitória. Eu cantava junto com o rádio, contava as placas, fazia qualquer coisa para espantar o fantasma da falha que sentava no banco do carona. A carga lá atrás não era só peça de trator. Era a cirurgia da minha netinha Clara. Era a chance de olhar para minha filha e, pela primeira vez em muito tempo, ver orgulho em vez de decepção. Era a minha redenção sendo carregada em cima de 18 pneus. E enquanto a noite caía sobre a baía, eu sentia o peso daquela promessa em cada osso do meu corpo. Tem cheiro que a gente nunca esquece, sabe? O cheiro do diesel queimando no motor de um Scania é um. O cheiro de café passado na garrafa térmica às 4 da manhã é outro. Mas o cheiro que subiu naquela cabine, na madrugada de 14 de junho, esse eu vou levar comigo até o último dia. Era cheiro de óleo queimado, um cheiro de fim, de promessa quebrada. 3h15 da manhã. O breu na BR-116, ali pras bandas de Milagres, na Bahia, era tão grosso que parecia que Deus tinha apagado o mundo e esquecido de acender de novo. Meu companheiro, meu valente, um Scania 113 azul, ano 92, com mais história no lombo que muito livro por aí, começou a tossir. 2 vezes. Um soluço seco, metálico, que fez meu coração pular na garganta. Pisei na embreagem por instinto, mas já era tarde. Com um tranco final que sacudiu a carga em minha alma, o motor morreu. O silêncio que veio depois foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Desliguei o farol para poupar a bateria e o mundo sumiu. Só se ouvia os grilos cantando a missa de corpo presente do meu caminhão. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. Um arrepio que não era de frio correu minha espinha. Desci devagar, com a lanterna na mão. O ar da noite estava parado, pesado. Abri o capô e o bafo quente de metal e óleo me atingiu em cheio. Não precisava ser mecânico para entender a desgraça. O coração do valente tinha parado de bater. Motor fundido. Ali, no meio do nada, sem um pingo de sinal no celular, sem uma luz de fazenda no horizonte, ajoelhei no tapetão sujo de graxa, com as mãos na cabeça, e o peso do mundo caiu em cima de mim. Aquele motor parado não era só um monte de ferro. Era a cirurgia da minha netinha Clara indo pro ralo. Era o rosto da minha filha, Helena, me olhando com aquela decepção que eu já conhecia tão bem. 30 anos de estrada, de aniversário perdido, de formatura que eu só vi por foto, tudo para dar uma vida boa para elas. E no fim, eu era só o pai ausente, o avô que prometia e não cumpria. Eu ouvia a voz dela na minha cabeça, clara como o dia. Eu sabia, pai. Eu sabia que o senhor ia falhar. As lágrimas vieram quentes, ardidas, misturaram com o suor e a poeira no meu rosto. Ali, de joelhos no asfalto, eu não era o Roberto caminhoneiro, o rei da estrada. Eu era só um homem velho, quebrado por dentro e por fora, implorando por um milagre. Um homem que tinha trocado o presente da família por um futuro que talvez nunca chegasse. E naquela escuridão sem fim, eu senti que tinha chegado ao final da minha própria estrada. Foi no meio desse choro de homem velho que eu ouvi um barulho de cascalho pisado, vindo devagar pela escuridão. Levantei a cabeça, limpando o rosto com as costas da mão suja de graxa. Uma luzinha amarela, fraca, de lanterna de pilha, vinha balançando no breu. Meu coração deu um pulo. Ladrão? Assalto? Naquele fim de mundo, tudo podia acontecer. Fiquei parado, tenso, esperando a desgraça completar o serviço. Mas o que saiu da noite não foi um bandido. Era a figura de um homem simples, de sandália, calça de tergal e camisa de botão. Tinha um rosto sereno, um sorriso calmo que não combinava com a solidão daquela estrada. Ele parou a uns metros de mim sem me assustar. A luz da sua lanterna era mansa, não ofuscava. Problema na máquina, amigo? A voz dele era tranquila, parecia o som de um riacho correndo. Eu só consegui balançar a cabeça. Fundiu o motor, companheiro. Acabou a viagem para mim. O desespero na minha voz era tão grosso quanto o óleo que vazava no chão. Ele se aproximou, olhou para o meu valente com um carinho que eu nunca vi ninguém olhar para um caminhão que não fosse o seu. "Posso dar uma olhada?" ele pediu, sem arrogância nenhuma. Deus estava testando minha sanidade.
que aquele homem ia fazer sem ferramenta nenhuma? Cético, mas já entregue, eu disse que sim. Ele não pegou chave de fenda, não pediu para eu ligar nada. Simplesmente se debruçou sobre o coração de ferro do meu Scania, aquele bloco de metal que ainda fumegava de febre, e pousou as 2 mãos em cima dele. Fechou os olhos, ficou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Eu fiquei olhando sem entender nada, achando que o cansaço estava me fazendo ver coisa. Ele tirou as mãos, se virou para mim com aquele mesmo sorriso de paz e disse uma coisa que me gelou a alma. Pode dar a partida agora, mas liga com fé. Eu subi na cabine tremendo, pensando que só um louco faria aquilo. Mas o que eu tinha a perder? Girei a chave na ignição sem esperança nenhuma. E então, o milagre. O motor do Valente estourou num ronco forte, limpo, sereno, mais vivo e mais redondo do que eu jamais tinha ouvido em 30 anos de estrada. 2 anos se passaram desde aquela madrugada em Milagres. 2 anos. Hoje, o cheiro que entra pela janela não é de diesel queimado. É de grama cortada e de bolo de fubá que a Helena está fazendo na cozinha. O barulho que eu mais gosto de ouvir não é mais o ronco de um motor Scania, mas a risada fininha da minha neta. Eu tô aqui no quintal de casa empurrando o balanço dela. A Clara, com seus 9 anos, voa para frente e para trás. Mais alto, vovô, ela grita, com um fôlego que médico nenhum botava fé que a ia ter. O coraçãozinho dela hoje bate no ritmo certo, forte, firme. E da porta da cozinha, minha filha me olha. E pela primeira vez em décadas, o olhar dela não tem cobrança, não tem mágoa. Tem só um sorriso. Um sorriso que vale mais que toda a carga que eu já transportei nessa vida. O Valente? Ah, meu Valente. Doeu, viu? Doeu que nem arrancar pedaço. Mas eu vendi meu companheiro de mais de 30 anos. Troquei o aço e o ronco do motor pela chance de ouvir essa risada todo dia. Com o dinheiro e com a ajuda da Helena, abri uma transportadorinha aqui na cidade, coisa pequena, frete curto. Minha filha, que antes mal falava comigo no telefone, hoje é minha sócia. A gente discute preço de frete, rota de entrega e no fim do dia senta junto para tomar café. Deus me perdoe a ousadia, mas eu sinto que fiz o melhor negócio da minha vida. Minha rota mais longa, hoje em dia, é os 10 quilômetros até a escola da Clara, todo santo dia às 5 da tarde. Troquei a solidão da cabine pelo aperto da mãozinha dela na minha, me contando como foi a aula de matemática. Troquei o café requentado de posto pelo bolo de fubá da minha filha. Eu não perco mais um aniversário, uma festa de escola, um dente que cai. Eu tô aqui, presente. Muita gente, quando eu conto essa história, fica presa no motor do Scania, no milagre, no homem misterioso. Mas o verdadeiro milagre, companheiro, não foi o aço que foi curado naquela noite. Foi meu coração de pedra que amoleceu. Aquele homem, aquele anjo que Deus botou no meu caminho, ele não consertou só uma máquina. Ele me deu um mapa de volta para casa. Ele me mostrou que a carga mais valiosa que eu podia carregar não estava na carroceria. Era o amor da minha filha, o sorriso da minha neta. Aprendi, meio tarde, mas aprendi. Que a gente roda esse Brasil inteiro para dar um futuro para a família. E esquece que a família só queria a gente no presente. Então, para você que está aí no tapetão, com o pé no fundo, ouvindo minha voz pelo rádio, escuta esse velho estradeiro aqui. A maior riqueza não está no valor do frete. Está na chamada que você atende, no eu te amo que você diz antes de engatar a primeira. Não deixa a saudade virar arrependimento. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o anjo da 116 ilumine sempre o cristal de vocês. Câmbio, desligo. Mas o que saiu da noite não foi um bandido. Era a figura de um homem simples, de sandália, calça de tergal e camisa de botão. Tinha um rosto sereno, um sorriso calmo que não combinava com a solidão daquela estrada. Ele parou a uns metros de mim sem me assustar. A luz da sua lanterna era mansa, não ofuscava. Problema na máquina, amigo? A voz dele era tranquila, parecia o som de um riacho correndo. Problema na máquina, amigo? A voz dele era tranquila, parecia o som de um riacho correndo. Eu só consegui balançar a cabeça, a garganta fechada num nó. Fundiu o motor, companheiro. Acabou a viagem para mim.
O desespero na minha voz era tão grosso quanto o óleo que vazava no chão. Ele se aproximou, olhou para o meu valente com um carinho que eu nunca vi ninguém olhar para um caminhão que não fosse o seu. "Posso dar uma olhada?" ele pediu, sem arrogância nenhuma, como quem pede um copo d'água. Deus estava testando minha sanidade. Que aquele homem ia fazer sem ferramenta nenhuma, no meio do breu? Cético, mas já entregue ao fundo do poço, eu disse que sim com um gesto. Ele não pegou chave de fenda, não pediu para eu ligar nada. Simplesmente se debruçou sobre o coração de ferro do meu Scania, aquele bloco de metal que ainda fumegava de febre, e pousou as duas mãos em cima dele. Fechou os olhos, ficou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Eu fiquei olhando, sem entender nada, achando que o cansaço e o desespero estavam me fazendo ver coisa. Ele tirou as mãos, se virou para mim com aquele mesmo sorriso de paz e disse uma coisa que me gelou a alma. "Pode dar a partida agora, mas liga com fé." Eu subi na cabine tremendo, pensando que só um louco faria aquilo. Mas o que eu tinha a perder? Girei a chave na ignição, sem esperança nenhuma, já esperando o som do nada. E então, o milagre. O motor do Valente estourou num ronco forte, limpo, sereno, mais vivo e mais redondo do que eu jamais tinha ouvido em 30 anos de estrada. Desci da cabine com as pernas bambas, o coração batendo descompassado na garganta. Fui até o homem com os olhos cheios d'água, sem saber o que dizer. Como se agradece o milagre? Enfiei a mão no bolso, puxei o bolo de nota amassada, o dinheiro da janta, do diesel, o dinheiro da vida. "Toma, amigo, é tudo que eu tenho, mas é seu. O Senhor salvou minha vida." Ele olhou para o dinheiro na minha mão e depois nos meus olhos, com aquela mesma paz que desarmava a gente. Recusou com um aceno suave da cabeça. "O pagamento já foi feito há muito tempo, Roberto," ele disse, e meu sangue gelou quando ele falou meu QRA, meu nome de batismo, sem que eu tivesse dito uma palavra. "Apenas cumpra a sua promessa. Cuide da sua família." A voz dele era um bálsamo, uma ordem mansa que acalmava a alma. Estendi a mão para ele, num gesto de gratidão, de despedida. Quando a mão dele tocou a minha, senti uma coisa estranha, uma aspereza que não era de trabalho pesado. Olhei para baixo, para a palma da mão dele, iluminada pela luz fraca da minha lanterna. Não eram calos de mecânico, não era graxa, eram cicatrizes, duas, fundas, redondas, cicatrizes que pareciam ter sido feitas por pregos. Meu coração parou, o ar sumiu dos meus pulmões. Levantei o rosto devagar, o queixo tremendo, a pergunta presa na garganta sem conseguir sair. Ele só sorriu para mim, um sorriso que continha toda a bondade do mundo. Depois se virou e começou a caminhar de volta para o breu de onde tinha vindo. Eu fiquei ali, parado, vendo a luzinha amarela da lanterna dele se afastar, balançando suave, até ser engolida pela escuridão, como se nunca tivesse existido. Naquele instante, eu entendi tudo. Não foi um mecânico que Deus me mandou naquela noite, foi o próprio engenheiro do universo. Voltei para a cabine do meu Valente, mas eu já não era o mesmo homem. O ronco do motor não era mais só um barulho de máquina, era um hino de glória. As lágrimas que desciam agora não eram de desespero, eram de gratidão. Lavei o rosto com elas e senti a culpa de 30 anos de estrada sendo lavada junto. Eu não estava mais sozinho no volante. Eu tinha recebido uma segunda chance, e dessa vez, companheiro, eu não ia falhar. Voltei para a cabine do meu Valente, mas eu já não era o mesmo homem. O ronco do motor não era mais só um barulho de máquina, era um hino de glória. As lágrimas que desciam agora não eram de desespero, eram de gratidão. Lavei o rosto com elas e senti a culpa de 30 anos de estrada sendo lavada junto. Eu não estava mais sozinho no volante. Eu tinha recebido uma segunda chance, e dessa vez, companheiro, eu não ia falhar. 2 anos se passaram desde aquela madrugada em Milagres. 2 anos. Hoje, o cheiro que entra pela janela não é de diesel queimado, é de grama cortada e de bolo de fubá que a Helena está fazendo na cozinha. O barulho que eu mais gosto de ouvir não é mais o ronco de um motor Scania, mas a risada fininha da minha neta. Eu tô aqui no quintal de casa, empurrando o balanço dela. A Clara, com seus 9 anos, voa para frente e para trás,
Mais alto, vovô! Ela grita, com um fôlego que médico nenhum botava fé que ela ia ter. O coraçãozinho dela hoje bate no ritmo certo, forte, firme. E da porta da cozinha, minha filha me olha. E pela primeira vez em décadas, o olhar dela não tem cobrança, não tem mágoa, tem só um sorriso. Um sorriso que vale mais que toda a carga que eu já transportei nessa vida. O Valente? Ah, meu Valente. Doeu, viu? Doeu que nem arrancar pedaço. Mas eu vendi meu companheiro de mais de 30 anos. Troquei o aço e o ronco do motor pela chance de ouvir essa risada todo dia. Com o dinheiro e com a ajuda da Helena, abri uma transportadoriazinha aqui na cidade, coisa pequena, frete curto. Minha filha, que antes mal falava comigo no telefone, hoje é minha sócia. A gente discute preço de frete, rota de entrega e no fim do dia senta junto para tomar café. Deus me perdoe a ousadia, mas eu sinto que fiz o melhor negócio da minha vida. Minha rota mais longa hoje em dia é os 10 quilômetros até a escola da Clara, todo santo dia às 5 da tarde. Troquei a solidão da cabine pelo aperto da mãozinha dela na minha, me contando como foi a aula de matemática. Troquei o café requentado de posto pelo bolo de fubá da minha filha. Eu não perco mais um aniversário, uma festa de escola, um dente que cai. Eu tô aqui, presente. Muita gente, quando eu conto essa história, fica presa no motor do Scania, no milagre, no homem misterioso. Mas o verdadeiro milagre, companheiro, não foi o aço que foi curado naquela noite. Foi meu coração de pedra que amoleceu. Aquele homem, aquele anjo que Deus botou no meu caminho, ele não consertou só uma máquina. Ele me deu um mapa de volta para casa. Ele me mostrou que a carga mais valiosa que eu podia carregar não estava na carroceria. Era o amor da minha filha, o sorriso da minha neta. Aprendi, meio tarde, mas aprendi, que a gente roda esse Brasil inteiro para dar um futuro para a família e esquece que a família só queria a gente no presente. Então, para você que está aí no tapetão, com o pé no fundo, ouvindo minha voz pelo rádio, escuta esse velho estradeiro aqui. A maior riqueza não está no valor do frete. Está na chamada que você atende, no eu te amo que você diz antes de engatar a primeira. Não deixa a saudade virar arrependimento. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o anjo da 116 ilumine sempre o cristal de vocês. Câmbio, desligo. Mas o que saiu da noite não foi um bandido. Era a figura de um homem simples, de sandália, calça de tergal e camisa de botão. Tinha um rosto sereno, um sorriso calmo, que não combinava com a solidão daquela estrada. Ele parou a uns metros de mim, sem me assustar. A luz da sua lanterna era mansa, não ofuscava. Problema na máquina, amigo? A voz dele era tranquila, parecia o som de um riacho correndo. Eu só consegui balançar a cabeça, a garganta fechada num nó. Fundiu o motor, companheiro. Acabou a viagem para mim. O desespero na minha voz era tão grosso quanto o óleo que vazava no chão. Ele se aproximou, olhou para o meu Valente com um carinho que eu nunca vi ninguém olhar para um caminhão que não fosse o seu. Posso dar uma olhada? Ele pediu sem arrogância nenhuma, como quem pede um copo d'água. Deus estava testando minha sanidade. O que aquele homem ia fazer sem ferramenta nenhuma no meio do breu? Cético, mas já entregue ao fundo do poço, eu disse que sim com um gesto. Ele não pegou chave de fenda, não pediu para eu ligar nada. Simplesmente se debruçou sobre o coração de ferro do meu Scania, aquele bloco de metal que ainda fumegava de febre, e pousou as duas mãos em cima dele. Fechou os olhos, ficou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Eu fiquei olhando, sem entender nada, achando que o cansaço e o desespero estavam me fazendo ver coisa. Ele tirou as mãos, se virou para mim com aquele mesmo sorriso de paz e disse uma coisa que me gelou a alma. Pode dar a partida agora, mas liga com fé. Eu subi na cabine tremendo, pensando que só um louco faria aquilo. Mas o que eu tinha a perder? Girei a chave na ignição, sem esperança nenhuma, já esperando o som do nada. E então, o milagre. O motor do Valente estourou num ronco forte, limpo, sereno, mais vivo e mais redondo do que eu jamais tinha ouvido em 30 anos de estrada. Desci da cabine com as pernas bambas, o coração batendo descompassado na garganta. Fui até o homem, com os olhos cheios d'água, sem saber o que dizer.
Como se agradece um milagre? Enfiei a mão no bolso, puxei o bolo de nota amassada, o dinheiro da janta, do diesel, o dinheiro da vida. Toma, amigo, é tudo que eu tenho, mas é seu. O senhor salvou minha vida. Ele olhou para o dinheiro na minha mão e depois nos meus olhos, com aquela mesma paz que desarmava a gente. Recusou com um aceno suave da cabeça. O pagamento já foi feito há muito tempo, Roberto. Ele disse, e meu sangue gelou quando ele falou meu QIA, meu nome de batismo, sem que eu tivesse dito uma palavra. Apenas cumpra sua promessa. Cuide da sua família. A voz dele era um bálsamo, uma ordem mansa que acalmava a alma. Estendi a mão para ele, num gesto de gratidão, de despedida. Quando a mão dele tocou a minha, senti uma coisa estranha, uma aspereza que não era de trabalho pesado. Olhei para baixo, para a palma da mão dele iluminada pela luz fraca da minha lanterna. Não eram calos de mecânico, não era graxa, eram cicatrizes. 2, fundas, redondas, cicatrizes que pareciam ter sido feitas por pregos. Meu coração parou, o ar sumiu dos meus pulmões. Levantei o rosto devagar, o queixo tremendo, a pergunta presa na garganta sem conseguir sair. Ele só sorriu para mim, um sorriso que continha toda a bondade do mundo. Depois, se virou e começou a caminhar de volta para o breu de onde tinha vindo. Eu fiquei ali, parado, vendo a luzinha amarela da lanterna dele se afastar, balançando suave, até ser engolida pela escuridão, como se nunca tivesse existido. Naquele instante, eu entendi tudo. Não foi um mecânico que Deus me mandou naquela noite, foi o próprio engenheiro do universo. Voltei para a cabine do meu valente, mas eu já não era o mesmo homem. O ronco do motor não era mais só um barulho de máquina, era um hino de glória. As lágrimas que desciam agora não eram de desespero, eram de gratidão. Lavei o rosto com elas e senti a culpa de 30 anos de estrada sendo lavada junto. Eu não estava mais sozinho no volante. Eu tinha recebido uma segunda chance. E dessa vez, companheiro, eu não ia falhar. Mas o que saiu da noite não foi um bandido. Era a figura de um homem simples, de sandália, calça de tergal e camisa de botão. Tinha um rosto sereno, um sorriso calmo que não combinava com a solidão daquela estrada. Ele parou a uns metros de mim, sem me assustar. A luz da sua lanterna era mansa, não ofuscava. Problema na máquina, amigo? A voz dele era tranquila, parecia o som de um riacho correndo. Eu só consegui balançar a cabeça, a garganta fechada num nó. Fundiu o motor, companheiro. Acabou a viagem para mim. O desespero na minha voz era tão grosso quanto o óleo que vazava no chão. Ele se aproximou, olhou para o meu valente com um carinho que eu nunca vi ninguém olhar para um caminhão, que não fosse o seu. Posso dar uma olhada? Ele pediu, sem arrogância nenhuma, como quem pede um copo d'água. Deus estava testando minha sanidade. Que aquele homem ia fazer sem ferramenta nenhuma no meio do breu? Cético, mas já entregue ao fundo do poço, eu disse que sim com um gesto. Ele não pegou chave de fenda, não pediu para eu ligar nada. Simplesmente se debruçou sobre o coração de ferro do meu Scania, aquele bloco de metal que ainda fumegava de febre, e pousou as 2 mãos em cima dele. Fechou os olhos, ficou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Eu fiquei olhando, sem entender nada, achando que o cansaço e o desespero estavam me fazendo ver coisa. Ele tirou as mãos, se virou para mim com aquele mesmo sorriso de paz e disse uma coisa que me gelou a alma. Pode dar a partida agora, mas liga com fé. Eu subi na cabine tremendo, pensando que só um louco faria aquilo. Mas o que eu tinha a perder? Girei a chave na ignição, sem esperança nenhuma, já esperando o som do nada. E então, o milagre. O motor do Valente estourou num ronco forte, limpo, sereno, mais vivo e mais redondo do que eu jamais tinha ouvido em 30 anos de estrada. Desci da cabine com as pernas bambas, o coração batendo descompassado na garganta. Fui até o homem com os olhos cheios d'água, sem saber o que dizer. Como se agradece um milagre? Enfiei a mão no bolso, puxei o bolo de nota amassada, o dinheiro da janta, do diesel, o dinheiro da vida. Toma, amigo, é tudo que eu tenho, mas é seu. O senhor salvou minha vida. Voltei para a cabine do meu valente, mas eu já não era o mesmo homem. O ronco do motor não era mais só um barulho de máquina, era um hino de glória. As lágrimas que desciam agora não eram de desespero, eram de gratidão. Lavei o rosto com elas e senti a culpa de 30 anos de estrada sendo lavada junto. Eu não estava mais sozinho no volante.
Eu tinha recebido uma segunda chance, e dessa vez, companheiro, eu não ia falhar. 2 anos se passaram desde aquela madrugada em Milagres. 2 anos. Hoje, o cheiro que entra pela janela não é de diesel queimado, é de grama cortada e de bolo de fubá que a Helena está fazendo na cozinha. O barulho que eu mais gosto de ouvir não é mais o ronco de um motor Scania, mas a risada fininha da minha neta. Eu tô aqui no quintal de casa, empurrando o balanço dela. A Clara, com seus 9 anos, voa para frente e para trás. "Mais alto, vovô!" ela grita, com um fôlego que médico nenhum botava fé que ela ia ter. O coraçãozinho dela hoje bate no ritmo certo, forte, firme. E da porta da cozinha, minha filha me olha. E pela primeira vez em décadas, o olhar dela não tem cobrança, não tem mágoa. Tem só um sorriso. Um sorriso que vale mais que toda a carga que eu já transportei nessa vida. O Valente? Ah, meu Valente. Doeu, viu? Doeu que nem arrancar pedaço. Mas eu vendi meu companheiro de mais de 30 anos. Troquei o aço e o ronco do motor pela chance de ouvir essa risada todo dia. Com o dinheiro e com a ajuda da Helena, abri uma transportadoriazinha aqui na cidade. Coisa pequena, frete curto. Minha filha, que antes mal falava comigo no telefone, hoje é minha sócia. A gente discute preço de frete, rota de entrega e no fim do dia senta junto para tomar café. Deus me perdoe a ousadia, mas eu sinto que fiz o melhor negócio da minha vida. Minha rota mais longa hoje em dia é os 10 quilômetros até a escola da Clara, todo santo dia às 5 da tarde. Troquei a solidão da cabine pelo aperto da mãozinha dela na minha, me contando como foi a aula de matemática. Troquei o café requentado de posto pelo bolo de fubá da minha filha. Eu não perco mais um aniversário, uma festa de escola, um dente que cai. Eu tô aqui, presente. Muita gente, quando eu conto essa história, fica presa no motor do Scania, no milagre, no homem misterioso. Mas o verdadeiro milagre, companheiro, não foi o aço que foi curado naquela noite. Foi meu coração de pedra que amoleceu. Aquele homem, aquele anjo que Deus botou no meu caminho, ele não consertou só uma máquina. Ele me deu um mapa de volta para casa. Ele me mostrou que a carga mais valiosa que eu podia carregar não estava na carroceria. Era o amor da minha filha, o sorriso da minha neta. Aprendi meio tarde, mas aprendi que a gente roda esse Brasil inteiro para dar um futuro para a família. E esquece que a família só queria a gente no presente. Então, para você que está aí no tapetão, com o pé no fundo, ouvindo minha voz pelo rádio, escuta esse velho estradeiro aqui. A maior riqueza não está no valor do frete, está na chamada que você atende, no eu te amo que você diz antes de engatar a primeira. Não deixa a saudade virar arrependimento. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o anjo da 116 ilumine sempre o cristal de vocês. Cândio, desligo. Desci da cabine com as pernas bambas, o coração batendo descompassado na garganta. Fui até o homem com os olhos cheios d'água, sem saber o que dizer. Como se agradece um milagre? Enfiei a mão no bolso, puxei o bolo de nota amassada, o dinheiro da janta, do diesel, o dinheiro da vida. Toma, amigo, é tudo que eu tenho, mas é seu. O Senhor salvou minha vida. Ele olhou para o dinheiro na minha mão e depois nos meus olhos, com aquela mesma paz que desarmava a gente. Recusou com um aceno suave da cabeça. O pagamento já foi feito há muito tempo, Roberto, ele disse. E meu sangue gelou quando ele falou meu CRA, meu nome de batismo, sem que eu tivesse dito uma palavra. Apenas cumpra sua promessa. Cuide da sua família. A voz dele era um bálsamo, uma ordem mansa que acalmava a alma. Estendi a mão para ele num gesto de gratidão, de despedida. Quando a mão dele tocou a minha, senti uma coisa estranha, uma aspereza que não era de trabalho pesado. Olhei para baixo, para a palma da mão dele iluminada pela luz fraca da minha lanterna. Não eram calos de mecânico, não era graxa, eram cicatrizes. 2, fundas, redondas, cicatrizes que pareciam ter sido feitas por pregos. Meu coração parou, o ar sumiu dos meus pulmões. Levantei o rosto devagar, o queixo tremendo, a pergunta presa na garganta sem conseguir sair. Ele só sorriu para mim. Um sorriso que continha toda a bondade do mundo. Depois, se virou e começou a caminhar de volta para o breu de onde tinha vindo. Eu fiquei ali, parado, vendo a luzinha amarela da lanterna dele se afastar, balançando suave, até ser engolida pela escuridão, como se nunca tivesse existido.
Naquele instante, eu entendi tudo. Não foi um mecânico que Deus me mandou naquela noite. Foi o próprio engenheiro do universo. Voltei para a cabine do meu valente, mas eu já não era o mesmo homem. O ronco do motor não era mais só um barulho de máquina. Era um hino de glória. As lágrimas que desciam agora não eram de desespero, eram de gratidão. Lavei o rosto com elas e senti a culpa de 30 anos de estrada sendo lavada junto. Eu não estava mais sozinho no volante. Eu tinha recebido uma segunda chance. E dessa vez, companheiro, eu não ia falhar. 2 anos se passaram desde aquela madrugada em Milagres. 2 anos. Hoje, o cheiro que entra pela janela não é de diesel queimado. É de grama cortada e de bolo de fubá que a Helena está fazendo na cozinha. O barulho que eu mais gosto de ouvir não é mais o ronco de um motor Scania, mas a risada fininha da minha neta. Eu estou aqui no quintal de casa, empurrando o balanço dela. A Clara, com seus 9 anos, voa para frente e para trás. "Mais alto, vovô!" ela grita, com um fôlego que médico nenhum botava fé que ela ia ter. O coraçãozinho dela hoje bate no ritmo certo, forte e firme. E da porta da cozinha, minha filha me olha. E pela primeira vez em décadas, o olhar dela não tem cobrança, não tem mágoa. Tem só um sorriso. Um sorriso que vale mais que toda a carga que eu já transportei nessa vida. O valente... Ah, meu valente. Doeu, viu? Doeu que nem arrancar pedaço. Mas eu vendi meu companheiro de mais de 30 anos. Troquei o aço e o ronco do motor pela chance de ouvir essa risada todo dia. Com o dinheiro e com a ajuda da Helena, abri uma transportadorazinha aqui na cidade. Coisa pequena, frete curto. Minha filha, que antes mal falava comigo no telefone, hoje é minha sócia. A gente discute preço de frete, rota de entrega e no fim do dia senta junto para tomar café. Deus me perdoe a ousadia, mas eu sinto que fiz o melhor negócio da minha vida. Minha rota mais longa hoje em dia é os 10 quilômetros até a escola da Clara, todo santo dia às 5 da tarde. Troquei a solidão da cabine pelo aperto da mãozinha dela na minha, me contando como foi a aula de matemática. Troquei o café requentado de posto pelo bolo de fubá da minha filha. Eu não perco mais um aniversário, uma festa de escola, um dente que cai. Eu tô aqui, presente. Muita gente, quando eu conto essa história, fica presa no motor do Scania, no milagre, no homem misterioso. Mas o verdadeiro milagre, companheiro, não foi o aço que foi curado naquela noite. Foi meu coração de pedra que amoleceu. Aquele homem, aquele anjo que Deus botou no meu caminho, ele não consertou só uma máquina. Ele me deu um mapa de volta para casa. Ele me mostrou que a carga mais valiosa que eu podia carregar não estava na carroceria. Era o amor da minha filha, o sorriso da minha neta. Aprendi, meio tarde, mas aprendi, que a gente roda esse Brasil inteiro para dar um futuro para a família e esquece que a família só queria a gente no presente. Então, para você que está aí no tapetão, com o pé no fundo, ouvindo minha voz pelo rádio, escuta esse velho estradeiro aqui. A maior riqueza não está no valor do frete, está na chamada que você atende, no "eu te amo" que você diz antes de engatar a primeira. Não deixa a saudade virar arrependimento. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o anjo da 116 ilumine sempre o cristal de vocês. Câmbio, desligo.